Olá, você está no canal da Márcia. Aqui tem passo a passo novo toda semana para você que é iniciante fazer na sua máquina doméstica. E o passo a passo de hoje, gente, vai ser uma cortina. Eu preciso deixar essa cortina com 2,60 metros de altura, mas eu só tenho 2,40 para cada tecido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar essa cortina de 12 a 15 centímetros sem fazer emenda. Quer fazer? Então, vem comigo que nós vamos para o passo a passo. Pessoal, a cliente que pediu essa cortina, ela me entregou 6 partes de cetim, 1,5 metro de largura por 2,40 de altura. E o voal, ele tem 2,50 de altura por 3 metros de largura. Pelas medidas, vocês viram aí que não tem como fazer essa cortina com 2,60 de altura, que é o que eu preciso nessa altura. Então, esse vai ser o nosso desafio de hoje. Nós vamos aumentar essa cortina sem fazer um único remendo nela, tá bom? Até porque cetim, gente, não pode remendar, fica ridículo, fica muito feio. Mas nós vamos fazer. Então, vocês viram ali o que eu fiz? Vocês viram como que ela me entregou, gente? A cortina tá toda com barrinha, tá? Porque o tecido já foi usado, lavado e passado, que é horrível para costurar, mas não se preocupe porque toda iniciante consegue fazer sim. Então o que nós vamos ter que fazer de início? Recortar, gente, recortar todas aquelas rebarbinhas, porque não tem como costurar ela sem fazer isso. Eu também já aproveitei, gente, e já refilei uma daquelas partes. Agora nós ficamos só com 5. Uma daquelas partes eu risquei para gente colocar os nossos puxadores, que é onde vai entrar o varão. Esse vai ser o nosso desafio de hoje, colocar para cima a cortina para não ter emenda. Então o que eu fiz? Eu dobrei o tecido no meio novamente, fiz em 4 partes. Alfinetei, medi ele e deixei todos com 36 centímetros, gente. Olha lá, já tô recortando de 4 em 4. 36 centímetros por 15, tá bom? Depois nós vamos alfinetar todos eles e passar uma costurinha. Eu estou usando a agulha número 11, mas se você não tiver muita certeza, pode usar a número 9, tá, gente? Depois da costurinha passada, gente, nós vamos virar do direito e passar, colocar a costurinha que nós fizemos bem no centro e passar todinho. Para quem não me conhece, eu me chamo Márcia Maria, este é um canal de costura criativa que tem passo a passo novo toda semana para você que é iniciante fazer na sua máquina doméstica. Se você está gostando do vídeo, curte, comenta, compartilha. Eu espero estar agregando valor na sua vida. Você pode aproveitar os seus pedaços de tecido e não precisa fazer remendo. Dá para fazer uma cortina para sua cozinha, para sua sala, para sua igreja, enfim, o que você quiser fazer, você consegue, tá bom? Gente, olha lá, tudo costuradinho. Agora é a hora que nós vamos desvirar e passar. Se vocês ficaram com alguma dúvida até aqui, gente, volta novamente o vídeo, porque ele tá com 15 minutos, não tá muito comprido, assiste do começo. Se tiver alguma dúvida maior, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder cada um de vocês. Você também pode deixar aqui nos comentários se você está gostando, se você está gostando desse conteúdo, se você quer mais conteúdos iguais a este, reaproveitamento de tecidos, tá bom? Se você estiver gostando do conteúdo, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal. Aqui nós temos passo a passo de todo tipo de costura, desde roupa, mochila, necessaire, bolsa, estojo, chaveirinho, pano de prato, tapete, tudo o que você precisar. E muito mais ainda, gente. Gente, depois que eu passei todos eles, eu medi e vi que uns estavam maiores, outros menores. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que medir todos eles um por um e refilar. E foi isso que eu fiz. Eu refilei todos eles, tá? E todos eles ficaram com 36 centímetros de altura. Ou seja, 30 de altura
por 15 de largura, mas eu tirei 1 centímetro da largura de cada lado, então que era para ficar com 7,5, ficou com 6,5 depois de costurado, tá bom? E na altura ficou com 18 centímetros. Ainda não tirei a costura, mas todos eles ficaram com 18 centímetros. Gente, a parte mais detalhista é essa daqui, tá? Que vocês precisam prestar bastante atenção para não cortar errado, não cortar um maior que o outro, porque depois no final, quando montar a cortina, pode dar defeito, tá bom? Essa é a parte pequena da nossa cortina, né? Aquele passo a passo de pecinhas pequenas. Nós precisamos montar todas as partes pequenas e depois nós vamos para as partes maiores. Então, depois que nós montamos tudo isso aqui, é que nós vamos para a parte maior. Ficou um pouco difícil para mim, gente, porque eu não tinha muito lugar para medir as cortinas, então eu tinha que medir ou no chão ou em cima da minha cama de casal. Então eu calculei mais ou menos aqui, no chão ou na cama de casal, como eu falei para vocês. Depois de desvirado, todos eles ficaram do direito. Mas eu vou chamar aquela parte que ficou com a costurinha no meio de avesso, tá? Então, o que nós vamos pegar? Aquela parte do avesso, vamos colocar costura com costura, centralizar bem, passar ali onde eu tô alfinetando uma costurinha de segurança. E isso nós vamos fazer em todas aquelas partes ali, tá? Depois que nós fizermos essa costurinha de segurança, nós vamos pra cortina. Isso ainda tá separado, gente. As 4 partes da cortina tá toda separada, tá? Então, nós vamos pregar cada um deles na cortina separadamente. Depois que nós passamos a costurinha de segurança em todos aqueles passadores, gente, nós vamos pegar a cortina, lado direito, tá? E nós vamos medir 1,5 cm e vamos colocar o nosso primeiro, eu vou chamar de passante, tá, gente? Mas é outro nome, tá? Nós vamos colocar o nosso primeiro passante, deixamos um espaço de 1,5. Depois, nós vamos somar de 7 em 7 no final daquele passante, igual eu tô mostrando ali. Você vai somar 7 centímetros e vai colocar o outro. E assim sucessivamente. Ah lá, você coloca, clipa ele, prende para ele não fugir, tá? Mede 7 centímetros e vai colocando até o final da cortina. Aqui a cortina ainda não está emendada, tá, gente? Ela tá solta as 4 partes. Eu vou fazer isso nas 4 partes. Detalhe importante que nós não podemos esquecer, gente. São 4 partes de cortina, então 2 daquelas cortinas nós vamos deixar no começo. Por exemplo, do direito para o esquerdo, nós vamos deixar 1,5 cm e vamos clipar todos aqueles passantes na cortina. As outras 2 cortinas nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos deixar do esquerdo para o direito 1,5 cm e vamos colocar o passador, o passante e vamos clipar toda ela, tá bom? Por quê? Porque vai ser uma cortina. Depois nós vamos emendar 2 partes e nós vamos ficar somente com 2. E dessas 2 partes, nós precisamos fazer com que ela se encontre no meio. E a barrinha vai ser do mesmo jeito, tá bom, gente? Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos cortar 4 partes da barrinha e vamos emendar. Porque são 4 cortinas, então são 8 partes. Então, nós vamos cortar 4 partes e vamos emendar ela no meio, tá bom? E isso ela vai ficar somente 2 partes, o lado direito e o lado esquerdo. Agora eu passo uma costurinha de segurança em toda ela e prego todos esses passantes para quando a gente for pregar o nosso voal, ele não fugir, não correr, não sair torto, tá? Essa é a parte do meio, tá, gente, que eu falei pra vocês. Nós precisamos cortar, cortamos 2 partes, colocamos ali direito com direito, olha lá, tô mostrando. Nós precisamos tirar aquela barrinha. Agora, nós colocamos direito com direito e passamos uma costurinha nas 2 cortinas, tá? De cima a baixo.
Prontinho, cortina emendada. Pra gente não fazer aquele remendo zigue-zague, para não ficar feio na cortina, gente, então nós vamos virar ela e vamos fazer aquela costura francesa. Vamos passar outra costurinha agora do esquerdo, tá? E assim ela não vai ter avesso, tá? Tanto faz você colocar ela como tanto o lado brilhante como o lado fosco, ela não tem avesso. Não vamos esquecer de colocar o nosso passante ali também em cima da emenda, tá, gente? Olha lá. Coloca, passa ele, passa uma costurinha de segurança. Ó, três, as duas laterais e a barra. A parte de cima não precisa, porque vai ser onde vai ser o nosso acabamento. Prontinho, gente. Costurinha passada. Agora nós vamos fazer o seguinte: juntar ali. Eu coloquei ali no chão, que ficou mais fácil, porque agora nós temos uma cortina grande, duas, né? Grande. E nós vamos colocar direito com direito. Do jeito que eu tô fazendo ali, tá? Direito do cetim com o direito do voal. Aí você coloca e clipa. E preferência, clipa bem em cima dos passantes, tá, gente? Porque esse cetim é fino, pode ser que ele corra. E você colocando em cima do passante, não tem como, tá? Então, você vai fazer isso em toda a cortina. Clipa ela todinha. Assim fica mais fácil para costurar. Não esquece, gente, ó, coloca todos os passantes para dentro, tá? Para você não ter que desmanchar todo o seu trabalho depois. Depois de tudo clipado, gente, nós vamos para a máquina. E tá vendo ali onde eu tô colocando o dedo? Nós vamos colocar, costurar 1,5 cm e só depois nós vamos para a parte de cima. Pega as laterais, tá? Nós vamos costurar 1,5 cm das laterais. Depois nós vamos virar com a agulha dentro do tecido, nós vamos virar o tecido e então costurar toda a parte de cima com 1 cm, tá? Quem conseguir fazer um pezinho de máquina pode fazer, mas quem não consegue e não tem muita segurança, faz com a costurinha de 1 cm ou até mesmo 1,5 cm, tá bom? Vai costurando, vai olhando embaixo, tá, gente? Porque o voal ele foge, ele gosta de correr, então, para não ter que desmanchar todo o seu trabalho, tá? Faz isso, costura e olha. Prontinho, ó, costura terminada. Agora nós vamos virar ela todinha pro direito, pro avesso, aliás. Aliás, pro direito agora, gente. Meu Deus, que confusão. Mas, nós conseguimos. Antes de virar, nós vamos fazer aquilo ali, ó. Na pontinha que nós fizemos aquele quadradinho, lembra da lateral? Nós vamos refilar, para não ficar um excesso de tecido. E aí, nós vamos embutir a nossa costura. Agora, prontinho. Costura embutida. Vamos para a máquina e vamos passar um pesponto, digamos assim. Eu passei de 1 cm, tá? Porque o passante bem largão, então ficou joia. E agora tô mostrando para vocês o resultado do nosso passo a passo. Eu não tinha, gente, um lugar para pôr essa cortina, tá? Aqui onde eu moro não tem lugar, então eu fiz isso daí que vocês estão vendo, tá? Eu coloquei ela na varanda da minha casa, pendurada lá em cima com um cano de PVC, tá? Mas, ó, ela ficou muito longa, ficou muito top, tá? Dá pra vocês verem aí, ó, tô abrindo ali o voal pra vocês verem. E ela não tem avesso, tá, gente? Essa cortina, ela não ficou com avesso. Tanto faz você usar ela do direito ou do avesso, você consegue, tá? Ó, tô mostrando pra vocês aqui o lado de fora, não dá pra ver a parte de baixo, tá? Porque tem a mureta ali que tá as plantinhas, mas a parte de cima dá pra vocês verem bem legal, tá?
Gente, se vocês quiserem virar essa cortina aos contrários, deixar todos aqueles passadores para dentro, você coloca o voal dentro daqueles passadores e tampa ela todinha, entendeu? Tampa todos aqueles passadores. E aí ela vai ficar mais curta. E aí você vai pendurar ela e ela vai ficar... Ela ficou com 15 centímetros a mais, tá bom, gente? Esqueci de dar essas medidas para vocês. Olha lá em cima como ficou. Até o próximo vídeo.